Nesse programa Vivendo a Palavra, vamos partilhar a palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos de 14 a 20, que diz assim: Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram a barca, seu pai Zebedeu, com os empregados, e o seguiram. Essas são palavras da salvação, e a gente dá glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa palavra, porque é os primeiros passos da missão de Jesus. Marcos, ele começa o Evangelho falando de João Batista, falando do batismo de Jesus, e já entra na vida pública de Jesus. E na vida pública de Jesus, o que Jesus faz? Ele anuncia o reino. Ele faz um anúncio do reino, que também a gente reza eles nos mistérios luminosos. Terceiro mistério luminoso do texto. Mas por que Jesus faz este chamado a cada um de nós? Porque seguir Jesus é o caminho da felicidade, é o caminho que nós precisamos para encontrar a alegria plena. Quando Jesus chega às pessoas, ele começa dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Muitas pessoas usam essa palavra, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, para uma pregação de fim de mundo, para uma pregação que fala que Jesus voltará e o mundo vai acabar, e ai daqueles que se encontrarem no pecado, ou ai daqueles que não estiverem vivendo a minha religião ou aquela religião. Não é nada disso que a palavra quer dizer. Sim, Jesus vai voltar, vai ter a segunda vinda de Jesus, e isso tem sido motivo para nós de alegria, não de tristeza, não de medo. Mas essa palavra quer dizer que o reino de Deus está próximo. E quem era o reino de Deus? Jesus era o reino de Deus. Jesus é aquele que anuncia o reino de Deus, aquele que nos convida a viver no reino de Deus. E por que está próximo? Porque Jesus está perto de nós. Quando Jesus dizia para as pessoas o reino de Deus está próximo, é porque ele estava na frente das pessoas. Então o reino de Deus se revelava na frente daquela pessoa que ali ouvia Jesus, porque ali estava o reino, ali estava o Jesus. E o Jesus está próximo, e o reino de Deus está próximo de cada um de nós, porque Jesus se revela também a nós. Jesus também traz a boa nova a cada um de nós. Jesus está vivo, está no meio de nós. E se Jesus está no nosso meio, ele nos chama, como chamou aqueles apóstolos a seguirem. Eu imagino como que é esse chamado de Jesus aos apóstolos. De repente Pedro ali está pescando. Fala que Pedro e André estavam pescando. E Jesus lançando a rede ao mar. E quando Jesus chega para eles, eles largam tudo. É diferente do que algumas pessoas pensam. Pedro não era uma pessoa pobre. Não era pessoa rica também. Mas ele tinha o seu ganha-pão. Ele tinha o seu sustento e o sustento da sua família. Mas de repente chega Jesus do nada. E olha para aqueles dois irmãos que lançavam redes ao mar e diz: vinde. E isso é suficiente para eles abandonarem tudo que eles tinham e seguir Jesus. Abandonarem a rede que eles lançavam ao mar, que era o sustento da vida deles, para seguir um homem que, como o próprio Jesus dizia, não tinha onde reclinar a cabeça. Esse foi o chamado de Pedro, de André, e é o nosso chamado: lançar as redes ao mar. E é interessante que o Evangelho também, ele aponta que chama João e Tiago, filhos de Zebedeu. João e Tiago não estavam lançando redes ao mar, eles estavam consertando as redes. E isso é interessante porque na igreja uns são chamados a lançar, outros são chamados a consertar a rede, a reparar não só aquilo que as pessoas fazem de errado, mas aquilo que fazem de errado contra a própria igreja.
Hoje o chamado do Senhor para nós é esse, é segui-lo. A rede, seja para consertar as redes, mas é segui-lo e amá-lo. E além de amá-lo, experimentar o grande amor que Ele tem por nós. E esse mesmo doce olhar de Jesus para Pedro, para João, para Tiago, para André, é o mesmo olhar que Ele tem para cada um de nós, dizendo: o reino de Deus está próximo. Vem e siga. Que Deus abençoe cada um de nós. Deus abençoe muito você e, através das tuas palavras, abençoe muito a cada um de nós que vivemos a mesma fé.